existe sim uma forte chance de haver um confronto natural entre o governo Trump e as autoridades brasileiras. E aí, quando é Alexandre de Moraes, Lula, ou Gleisi Hoffmann, ou Paulo Teixeira, ou Haddad, pouco importa. Lá nos Estados Unidos, a mensagem que chega é: o Brasil está se contrapondo ao governo dos Estados Unidos. E aí, com certeza, né, perder visto, aumento de tarifas, dentre outras sanções, todas essas possibilidades estão em cima da mesa, como o Trump acabou de fazer com a Colômbia. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Senador americano cobra OAB sobre a defesa da Constituição. É isso mesmo. Membro do parlamento do estado de Oklahoma acionou a ordem depois de saber de denúncias de violações de direitos humanos. O senador do Partido Republicano, Shane Jett, do Senado de Oklahoma, cobrou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, nesta quinta-feira. Abre aspas. Solicito esclarecimento quanto à defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, da justiça social, da boa aplicação das leis, bem como quanto à defesa dos direitos e prerrogativas dos advogados brasileiros face aos acontecimentos noticiados na imprensa brasileira e internacional desde 2019. Fecha aspas. Informa trecho do documento. Conforme o parlamentar, ele decidiu acionar a OAB depois de tomar conhecimento de denúncias na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Abre aspas. Na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, há relatos de violações de direitos garantidos por tratados internacionais, pela Constituição do Brasil e por leis brasileiras supostamente praticadas por membros da Suprema Corte Brasileira, contra congressistas eleitos pelo povo brasileiro, jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos comuns, juízes e inclusive advogados. Fecha aspas. De acordo com o senador, há ainda na Comissão Interamericana de Direitos Humanos relatos apontando omissão e descaso da OAB frente a violações no cumprimento de sua finalidade constitucional e legal, especialmente no tocante à defesa dos direitos dos advogados e dos direitos humanos. Há 5 dias, Shane enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, uma carta na qual pediu ao juiz do STF a liberação do passaporte de Jair Bolsonaro para o ex-presidente poder comparecer à posse de Donald Trump. No ofício enviado ao STF, ele argumentou que a retenção do passaporte inviabilizaria a participação de Bolsonaro em eventos internacionais estratégicos para as relações entre Brasil e Estados Unidos. O senador norte-americano também ressaltou a importância da presença do ex-presidente em eventos promovidos na Casa Branca. Eu acho que está claro do que vem por aí. E esta notícia é um exemplo claro. Trump manda Estados Unidos taxarem México e Canadá em 25%. Em resposta à invasão do opioide fentanil, o presidente também analisa tarifa de importação sobre produtos da China. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta que os produtos procedentes do México e do Canadá pagarão 25% de taxa de importação. A tributação começa neste sábado, 1º de fevereiro. Ele também disse que os Estados Unidos tendem a aplicar tarifas à China. Abre aspas. A China precisa parar de enviar fentanil para o nosso país e matar o nosso povo. Fecha aspas. A afirmação se deu dias depois de o republicano tomar posse na Casa Branca. De acordo com o presidente, esse será o motivo para que os Estados Unidos apliquem em breve as tarifas sobre a China. Imagina só o que vai vir para o Brasil. Eu acho praticamente impossível, né, você colocar adiante um impeachment de ministro do STF com a atual conjuntura que a gente tem no Senado. Tá? Eu não creio que o Alcolumbre vá ter um posicionamento tão diferente do Rodrigo Pacheco nesse sentido. Só que isso não nos impede, como você bem falou, de fazer pressão. Porque a gente tem que saber, calma aí, a gente vai voltar para renovar 2/3 do Senado em 2026. Vai ter muita gente concorrendo à reeleição. A gente tem que saber se esse candidato à reeleição, se ele acha que a Débora, que é a mãe de 2 filhos,
está condenada a 14, 15 anos de cadeia lá na Papuda, se a Iracina Gashi, de 71 anos, que está condenada a 14 anos de cadeia lá na Papuda, se esse senador acha que elas são realmente terroristas ou não. Porque se ele acha que essas mulheres não são terroristas, eles têm que se posicionar a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Porque abuso de poder é margem, né, para impeachment de ministro do STF. Então esse debate ele tem que estar certamente aceso. E as atrocidades jurídicas feitas pelo Alexandre de Moraes, essa perseguição para esmagar a direita, para tentar fazer com que a gente volte aos tempos em que existia PT versus PSDB, e a maioria dos brasileiros achava que isso daí era oposição e situação, isso daí chega assim nos Estados Unidos. Vocês acabaram de ver, quando o presidente Trump mandou 2 aviões com deportados colombianos para a Colômbia e o Petro não aceitou, o presidente da Colômbia não aceitou, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, que faz parte do Foro de São Paulo e apoia o Maduro na Venezuela também, né, igual o Lula aqui. O que o Trump fez? Ele decretou várias sanções, dentre elas quais? A perda do visto, não só do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, mas para todos os membros da sua família e membros do governo. Então, o Trump deu uma sinalização clara de que, onde houver conflito com os Estados Unidos, poderá haver sim a revogação de vistos. E o Trump está se lixando se é presidente, se é ministro do STF, se é deputado, se é senador, se é jornalista. Ele não está nem aí para isso. Ele está querendo o quê? Colocar o interesse do americano em primeiro lugar. Se você for desafiar ele, esteja bem preparado, porque a borduna vai ser forte, né? Além das sanções, tarifa de 25% de imposto dos produtos colombianos que cheguem nos Estados Unidos, aumentando para 50% na semana seguinte. E isso daí surtiu efeito imediato. Não durou nem uma hora para o Gustavo Petro dizer que estava usando o próprio avião dele, foi a saída honrosa que ele encontrou, né? O próprio avião da Colômbia para ir pegar os colombianos lá nos Estados Unidos. Então, esse jogo é verdadeiro. Eu acredito que, como o Trump e o Elon Musk já disseram, é bandeira deles, é realização de vida combater a censura. Nós já vimos o posicionamento do Elon Musk enquanto, mesmo antes do Trump ser presidente. Então, ainda que os Estados Unidos não façam nada especificamente voltado para o Brasil, existe sim uma forte chance de haver um confronto natural entre o governo Trump e as autoridades brasileiras. E aí, quando é Alexandre de Moraes, Lula, ou Gleisi Hoffmann, ou Paulo Teixeira, ou Haddad, pouco importa. Lá nos Estados Unidos, a mensagem que chega é: o Brasil está se contrapondo ao governo dos Estados Unidos. E aí, com certeza, né, perder visto, aumento de tarifas, dentre outras sanções, todas essas possibilidades estão em cima da mesa, como o Trump acabou de fazer com a Colômbia. E finalizo com a nomeação de Marco Rubio, senador Marco Rubio, que agora é secretário de Estado. É o equivalente ao nosso chanceler, né, aqui do Brasil, ministro das Relações Exteriores. Com a sua nomeação, como ele é descendente de cubanos, e a deputada federal Maria Elvira Salazar também é descendente de cubanos, eles têm uma afinidade e uma convergência de ideias muito próximas. A Maria Elvira Salazar, ela foi quem capitaneou, né, a assinatura de outros parlamentares, oficiando Antony Blinken, então secretário de Estado, pela perda dos 11 vistos americanos, dos 11 ministros do STF. Vocês provavelmente lembram disso. Só que agora ela não vai peticionar para o Antony Blinken, secretário de Estado. Ela vai peticionar para o Marco Rubio, secretário de Estado. Então, olha como é que a mudança das peças traz, né, a possibilidade real de mudança. Eu não estou aqui nem fazendo mérito, tá, sobre perda de visto de ministros, etc., porque eu acho que ali tem um problema principal que se chama Alexandre de Moraes. O cara que falou que tem que me prender, né? Ou mesmo que a todo momento ameaça o Cid para o Cid mudar as versões da delação dele. Já foram mais de 10 delações diferentes para a Polícia Federal e uma para o próprio Alexandre de Moraes. Mas a conjuntura mundial está mudando e provavelmente vai vir ainda muita pressão de fora para o Brasil. Se você ainda não está revoltado o suficiente com tudo o que essa casta do Supremo Tribunal tem feito, vejam esse post do Mário Naufal, ou seja, foi nos Estados Unidos. Mário Naufal, que é um jornalista muito ligado ao Elon Musk. Talvez seja coincidência, né? Ele está criticando o STF. Veja o que ele diz. Ele cita uma informação da Band para dizer assim: a Suprema Corte do Brasil é mais cara do que a família real britânica.
Acontece que o judiciário brasileiro mais caro é o mais caro do mundo. O judiciário mais caro do mundo está no Brasil. Um estudo do Tesouro Nacional mostra que o sistema judicial do país consome 1,6% do PIB. De longe, o mais alto dentre as 53 nações analisadas. O Supremo Tribunal queimou quase 179 milhões de dólares em 2024, superando os 129 milhões de dólares da monarquia britânica. Puta merda! Esses incompetentes, servidores públicos incompetentes, que vivem como reis, não vivem como reis, vivem melhor do que os reis, com o seu dinheiro e com o meu dinheiro. Deixa eu fazer uma comparação aqui. Eu falei 179 milhões de dólares. Isso dá mais de bilhão de reais. Deixa eu fazer uma comparação. A Suprema Corte do Reino Unido custa 19 milhões de dólares. Quase um décimo do que custa a Suprema Corte brasileira. E tudo isso para quê? Para você ter um déspota fantasiado de ministro mandando a Polícia Federal na casa de quem se envolveu com discussão com ele no aeroporto de Roma. O dinheiro vai para isso. Para ele mandar o gabinete dele trabalhar incansavelmente para prender traficante? Não. Para julgar os milhões de casos que tem lá, as centenas de milhares de casos, atravancando a garantia do sistema legal brasileiro para permitir que as empresas prosperem, para nós termos jurisprudência desse... Não. Para condenar a gente que quebrou cadeira apenas de 17 anos de prisão. Para fazer tortura psicológica com Mauro Cid. Para que ele adultere a própria delação. Do jeito que o Alexandre quer. Para o Barroso falar que derrotou o bolsonarismo. E aí você pensa, não pode piorar, Paulo. A gente chegou no fundo do poço. Mas, se você é brasileiro e acha que ainda não pode piorar, eu lamento te decepcionar. Créditos para o meu querido amigo Fernão Lara Mesquita, que fez esse post aqui no X. Maria Antonieta do STF teria dado carteirada no aeroporto. Sônia Rassi, ou Rassi, não sei como é que se pronuncia o nome dessa moça, do Estadão, contou a história sem dar nomes. A mulher de um jovem ministro do STF teria dado uma carteirada no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. Entrou no corredor de embarque sem passar pelo detector de metais e foi interceptada. Mas se recusou a voltar atrás e embarcou no avião sem cumprir a regra internacional de segurança. Passou por cima da lei internacional de aviação, da Polícia Federal e do comandante do avião. Na sequência, o Cláudio Tognoli, da Rádio Jovem Pan, apurou que a infratora foi Viviana Barsi de... Digite o sobrenome no chat agora. Moraes. Esposa e sócia de Alexandre de Moraes. Não só o Alexandre é o cara mais poderoso do Brasil, não só ele é sustentado com os recursos da família real, como a esposa dele se comporta, não diria como a rainha da Inglaterra, teria se comportado, deixa eu usar o tempo verbal aqui correto, porque a gente não tem certeza, mas teria se comportado mais do que a rainha da Inglaterra, assim como uma rainha francesa absolutista. Passa por cima, porque l'État c'est moi. Eu sou o Estado. É exatamente o que diz o Mauro Cid no áudio. Não tem mais lei. A lei é o Alexandre. Então não tem lei internacional. A lei é o Alexandre e a mulher do Alexandre manda no Alexandre, com certeza, como todas as mulheres acabam mandando na gente, de uma forma ou de outra, né? Todo mundo sabe que o homem é o cabeça da relação, mas a mulher é o pescoço. Então, ela está acima da lei até. Se o Alexandre é a lei, ela está acima da lei. E muito acima da autoridade máxima da aeronave, que é o que deveria ser o piloto.
E a Polícia Federal que faz, hein? Se já não fosse o suficiente ser feito de malandra, de putinha pelo Alexandre e perder todo o prestígio que tinha junto à população, agora a corporação é feita de danada também pela mulher do Alexandre. Mas a que ponto que nós chegamos, Brasil? Olha, eu acho que esse governo já passou daquele momento da irreversibilidade. Ele já se afundou tanto, ele já perdeu tanta credibilidade que qualquer ação que ele tome de agora em diante, ela não vai conseguir restabelecer o bom trato ali com o Congresso, com o povo. A população já formou uma opinião que já está muito sedimentada sobre o governo e vai piorar isso, porque a gente está vendo que vão ter aumentos aí no diesel, que vai aumentar tudo, então isso ainda vai piorar. Essa pesquisa, ela mostra a tendência que vai continuar por muito tempo. Minha opinião, o centro sentiu o cheiro de sangue. O centro, quando ele percebe uma fraqueza, ele pula para cima para arrancar a maior fatia possível do dinheiro público. O que ele está percebendo? Lula está fraco. Não tem como não ver isso. Então vamos arrancar o máximo possível até pular do barco. Pegar mais ministérios. Kassab falou ontem, que queria, antes de ontem, né? Que acha que o PSD merece ministérios de mais destaque. Aí no dia seguinte já fala que o Haddad é um ministro fraco e que o governo não ganharia se fosse hoje. Isso é uma comunicação. Ele está falando, me dá mais do governo, me dá mais ministérios, mais cargos, tá? Mais emenda, mais de tudo, ou eu te largo. Isso está acontecendo com todo o centro fisiológico. Sentiu o cheiro de sangue, eles pulam para cima mesmo. Então, o governo já está falando agora, né? O Lula já está falando em tirar o Capitão Cueca como líder do governo e colocar um centrão ali. O centrão já está querendo tirar o Haddad para colocar o Alckmin ali no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, né? Tudo isso mostra que esse governo morreu e agora ele vai entrar num daquele estado de hibernação, criogenia. Ele vai tentar apenas sobreviver até o final do mandato. A Dilma não conseguiu fazer isso. O centro foi para cima, a Dilma não abriu mão, o resultado disso foi um impeachment. Nós estamos agora entrando no... Eu vou te falar uma coisa que eu estou entendendo agora, como nos primeiros 2 anos como deputado federal. Assim que acaba a eleição para prefeitos, tá? Já é eleição lá em Brasília, já é período eleitoral. A imprensa pode não estar falando, podcasts pode ter, mas a única coisa que as pessoas falam, os deputados federais pensam agora, e senadores, é reeleição. Como que eu faço para continuar? Porque já passou a metade. Ficar associado a esse governo nesse momento de alta rejeição, onde a gente percebe que o futuro vai ser um futuro de mais colapso econômico, mais aumento, mais imposto, é dificultar a sua possibilidade de continuar no poder, é dificultar a sua possibilidade de reeleição. O centro, ele até tem vamos dizer assim, uma blindagem em relação a isso, porque ele pega nesse momento de fraco do governo, arranca o máximo de dinheiro que ele puder ali, e assim, eles são bons em fazer isso, e usam esse dinheiro para se reeleger. E o centro, eles sabem se reeleger com dinheiro, tá? Só que tem aquele centro-direita, aquela direita limpinha, que não conhece muito bem esse caminho e preocupa muito com a opinião pública, muito. Essas pessoas já estão pulando fora do barco, ó, e não querem nem saber. A gente tem um sistema que analisa a votação de todos os deputados e senadores, de acordo com as orientações dos seus partidos, do governo e da oposição, e a gente percebeu um aumento gigantesco entre a oposição no ano de 2023 e 2024. Por quê? Já tem aquela percepção. Cara, vamos afastar desse governo. Ficar votando com esse governo, a emenda não vai pagar o prejuízo político que isso vai me causar. O governo pode oferecer, dou 5 milhões de emenda aí para você votar naquilo, dou 10 milhões. Os deputados e senadores já começam a calcular. Cara, 10 milhões eu jogo ali na cidade, vai dar o quê? 20 mil votos. Mas se eu ficar associado a esse governo, eu vou perder 30. Eu vou perder 40. Então, o preço do voto está ficando muito alto, o governo ficando sem dinheiro, o centro está pulando fora. Eu vou te dizer seriamente, há uma grande possibilidade desse governo sofrer um impeachment antes do final do mandato. Jorge Serrão, sua opinião sobre essa situação? Você também acredita que é possível ter o impeachment antes do fim do mandato do Lula? Tudo pode acontecer, vai depender de condição externa para dentro do Brasil. Lula sabe que a coisa ficou feia para ele, tanto que seu marqueteiro teve que convocar hoje essa coletiva de imprensa de emergência. Pegou todo mundo de surpresa em Brasília. E Lula não falou nada demais, além do que priorizar a resposta a Gilberto Kassab,
que, na verdade, chamou Fernando Haddad de fraco, mas, na verdade, ele estava dizendo que fraco não era o Haddad, não. Fraquíssimo era e estava o Lula. E Lula teve que passar o recibo de dizer que Kassab não poderia ter dito que se a eleição fosse hoje, Lula perderia. Aí Lula até lembrou, a sucessão não é hoje, a sucessão é só no ano que vem. Então, pegou mal, Lula pegou, você passou o recibo da sua fraqueza política. E aí, o jeito agora é vender a alma ao Centrão, como se o Centrão fosse ser aí o salvador da sua pátria, da sua alma. Não, ele não tem essa função. Lembrou muito bem o Gaia. Eles querem cuidar da vida deles, da sobrevivência política deles. E se depender de detonar Lula para eles seguirem vivos, Lula corre sério perigo. Por isso, é bom ficar de olho que o impeachment não é nada impossível de acontecer, não. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.